Olá, meus amigos e minhas amigas aí que pretendem fazer o concurso do ISS Cuiabá. Nós, aqui do Portal Silvio Sandi, estamos preparando um curso, né? Inicialmente o curso foi o curso de legislação municipal e esse curso agora é esse curso de contabilidade. Contabilidade focado aí no concurso do ISS Cuiabá, né? Então como é que nós vamos fazer esse curso? Esse curso a gente vai fazer uma revisão, né, da parte teórica e resolver exercícios. Resolver exercícios, anotem aí, única e exclusivamente da banca FGV, certo? Então nosso curso vai ser totalmente direcionado para que você não tenha dúvida, né, em nenhuma questão e faça lá com certeza 100% da sua prova, né? O que é que acontece, pessoal? A FGV hoje tem sido uma das bancas que está elaborando a prova mais difícil no momento. Prova essa, né, que nós no último concurso do ISS Cuiabá, nós só tivemos 3 aprovados de uma quantidade grande de vagas, né? Então por isso que nós resolvemos fazer esse curso aqui, para que essas vagas não fiquem em aberto e você seja aprovado, né? Aqui é garantia que você vai, né, estourar aí na prova de contabilidade. Pessoal, o que é que acontece? Quando a gente vai direcionar aí para a banca FGV, vocês vão ver, ela cobra questões dificílimas em relação, por exemplo, o pronunciamento que trata do intangível, o CPC 04, o CPC 27, o teste de recuperabilidade, o CPC 01, entendeu? Ela coloca questões difíceis de propriedade para investimento, de CPC de estoques. Então nós vamos focar, né, do jeito que ela tem cobrado aí nas provas, certo? Então o curso vai ser totalmente direcionado para a FGV, ou seja, não vamos aproveitar aula de concurso nenhum, direcionado em 100% questões da FGV. Beleza? Então vamos aqui para o quadro aí, ó, curso de contabilidade em exercício, focado aí no concurso do ISS Cuiabá. Banca FGV na veia, 100% FGV, para você ver como é que a FGV respira. Então você vai terminar aqui esse curso de contabilidade, que você não vai errar mais uma questão de contabilidade da FGV. Certo? Então vamos ver aí, claro, olha só, pessoal, a gente vai começar do basicão, pra gente quando chegar no final a gente tá voando, né? Voando baixo aí. Então, uma questão aí que caiu na FGV, contador da Assembleia Legislativa do Maranhão, com relação aos conceitos básicos de contabilidade geral, relacione os tópicos a seguir, né? Aí aquela parte toda inicial de contabilidade que eu não acredito que cai, mas a gente vai ver tudo no curso, então vamos lá. Contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro. Contabilidade como ciência tem um objeto próprio. Qual é o objeto da contabilidade? O patrimônio. Certo? Ela utiliza de métodos próprios, vai ser lá o método das partidas dobradas. A contabilidade tem uma finalidade, né? Qual é a finalidade dela? Fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Certo? A contabilidade tem uma função, né, administrativa, que vai ser controlar esse patrimônio, e uma função econômica, que é apurar o resultado. Certo? Apurar se houve lucro ou prejuízo. Para que ela atinja esses objetivos, a contabilidade se utiliza de técnicas, né? Técnicas contábeis. Aí nós temos a técnica da escrituração, que vai ser o registro dos fatos, de todos os fatos que alteram o patrimônio. Esse registro vai ser feito em livros próprios. Nós temos as demonstrações contábeis, são aqueles relatórios, né, que vão permitir a comunicação da contabilidade com o usuário da contabilidade. Certo? E nessas demonstrações a gente vai ver, né, segundo a Lei 6.404, segundo os pronunciamentos, nós temos o balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, a DFC, para as sociedades de capital aberto, a, né, DVA. Certo? Então vamos aqui, volta aqui comigo para a gente ver aí a primeira questão aí. Com relação a esses conceitos básicos, ele manda você relacionar, né? Aí temos lá, objeto de estudo da contabilidade. O objeto de estudo da contabilidade é o quê? É o patrimônio. Esse patrimônio entendido como o quê? Como um conjunto de bens, direitos e obrigações. Beleza. O campo de aplicação da contabilidade, o campo de aplicação são as aziendas.
né? O que são as IENDAs, Silvio? São aquelas entidades econômico-administrativas. As IENDAs é toda vez que você tem um patrimônio e aquele patrimônio ele tem uma administração, aquilo é campo de atuação da contabilidade. Então aí nós temos as entidades, seja elas públicas, seja privadas, tudo é campo de atuação da contabilidade. Então, no campo de aplicação, nós vamos ter aqui a entidade, 2. Né? Finalidade econômica. A finalidade econômica é apurar o resultado, apurar se houve lucro ou prejuízo. 3. Aí, usuário, a contabilidade, ela vai ser, as demonstrações são preparadas para esses usuários externos. Aqui um usuário aí da informação contábil, o fornecedor. Beleza. E escrituração é uma técnica contábil. Então aí nós temos a ordem da primeira questão, 5, 4, 2, 3 e 1. 5, 4, 2, 3 e 1. Portanto, primeira questão, alternativa correta, letra D de dado. Mais um aí. Sob os princípios fundamentais da contabilidade, assinale a afirmativa correta. Aqui comigo, né? Aí nós temos essa resolução que trata dos princípios contábeis. Resolução 750 de 93, que foi alterada, né? Recentemente, não tão recentemente assim. Mas o que é que acontece, pessoal? A gente excluiu um princípio dos que nós tínhamos. Nós tínhamos 7 princípios. Hoje nós temos 6. Certo? Quais são os princípios explícitos que nós temos? Nós temos o princípio da entidade. O que é que diz o princípio da entidade? Ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e a necessidade de diferenciar o patrimônio da entidade com o patrimônio dos sócios. Certo? Nós temos o princípio da continuidade, né, que na hora de você mensurar e apresentar os demonstrativos contábeis, você tem que levar em consideração que a empresa ela continuará, né, nos exercícios subsequentes. Ou seja, se a empresa não tivesse continuidade, a gente iria elaborar os demonstrativos de outra forma, a gente teria que divulgar se ela não tiver continuidade. Certo? Então nós temos aí o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio também da oportunidade, que tem a ver com a tempestividade e a integridade, né, das informações aí, certo? Então a informação tem que ser, né, tempestiva, a informação tem que ser íntegra para que produza informações úteis, né, para a tomada de decisões por parte dos usuários. E aí nós temos, né, 2 princípios que eles normalmente gostam de confundir, o princípio da competência com o princípio da prudência. O da competência, o que é o da competência? Que a receita e despesa são consideradas de acordo com o fato gerador, independente a receita de recebimento e a despesa de pagamento. Né? Tem um outro princípio que está atrelado a esse princípio da competência, que é o confronto das receitas e despesas quando correlatas. Então as despesas e receitas quando correlatas, elas têm que vir o quê? Simultâneas, certo? O princípio da prudência, o que é que fala o princípio da prudência? Que, né, o elaborador ele tem que ser prudente. Prudente para evitar que ele tenha um ativo superavaliado e um passivo subavaliado. Então, em situações igualmente aceitas, tem que ser em situações igualmente aceitas, você tem que ter sempre um menor ativo e um maior passivo para que você tenha o quê? Um menor PL. Então, a gente tem que ter cuidado para não superavaliar ativos e receitas e nem subavaliar passivos e despesas. Certo? Princípio da prudência. E aí nós tínhamos, né, mais 2 princípios, que era o registro pelo valor original, né, e o princípio da atualização monetária. Aí esse princípio da atualização monetária, ele perdeu o status de princípio e ele virou uma atualização, né, desse registro pelo valor original. Certo? Então, nas transações com o mundo exterior, a gente vai registrar, vai mensurar os elementos lá pelo valor original da transação. Mas ele vai ficar sempre com esse valor original? Não, ele sofre variações. E aí a gente tem que saber aquelas variações, né, do custo corrente. O que é o custo corrente? É o valor, né, que você pagaria para adquirir um ativo, na época das demonstrações contábeis. Ou o valor que você pagaria para liquidar um passivo na época das demonstrações, certo? Então, custo corrente, valor pago para liquidar ativo na época das demonstrações. Valor realizável já é diferente. É o valor o quê? O valor de venda do ativo. Né, um valor de venda do ativo de forma ordenada, ou seja, durante o exercício social. O, né, valor realizável de um passivo, o valor para você liquidar aquela obrigação, né, no curso normal aí dos negócios durante o exercício social.
certo? Então, custo corrente, valor realizável, valor justo, é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo negociado entre partes independentes, conhecedoras do negócio, em uma transação sem favorecimento. Todos esses conceitos que nós vimos são valores que não são descontados. O único que a gente vai ter o valor descontado é o qual? É o valor presente. Certo? Então é o valor em caixa ou equivalente em caixa descontado. Se for ativo, descontado do fluxo de entrada futura de caixa. E se for passivo, descontado da saída futura de caixa. Certo? E além desse, a gente tem a atualização monetária, né? Que é você reconhecer a perda do poder aquisitivo da moeda nacional. Grava isso, não é da moeda estrangeira não. Normalmente eles fazem esse trocadilho aí. É a perda de poder aquisitivo da moeda nacional. Tem que ser reconhecida nas demonstrações contábeis. Então a gente deu uma repassada, agora vamos ver como é que a FGV gosta de cobrar isso aí. Vamos aqui para o quadro. Sobre os princípios fundamentais da contabilidade, assinale a afirmativa correta. O princípio da entidade reconhece o ativo como objeto da contabilidade e determina a necessidade de diferenciação entre os ativos de uma entidade e o de seus sócios. Não é entre os ativos que diz o princípio, é entre o patrimônio. Entre o patrimônio da entidade e o patrimônio dos sócios. O patrimônio não deve ser confundido. Portanto, falso. O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais. Em situações igualmente válidas, você tem que ser prudente. Ele diz que determina a adoção do menor valor para o ativo, né, e do passivo. Menor valor para o ativo e maior valor para o passivo. Portanto, item também falso. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser expressos na moeda em que ocorreu a transação. Falso, né? É na moeda nacional. Moeda nacional. Portanto, mais um item aí falso. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Aí é verdadeiro. Esse é o princípio da oportunidade mesmo, né? Ele refere-se ao processo de mensuração e apresentação para produzir essas informações íntegras e tempestivas. Então essas duas palavras são chaves aí do princípio da oportunidade. Informação tempestiva e íntegra. Beleza. Letra E, o princípio da continuidade determina a mensuração e apresentação dos componentes do patrimônio, segundo a premissa de que a entidade continuará em operação no futuro, independente da situação real. Não é independente da situação real, isso não tem na norma, né? A continuidade determina a mensuração e apresentação dos componentes no pressuposto que a entidade continuará em operação. Um pressuposto, ou seja, quando você vai apresentando, é porque você imagina que ela vai ter mais 2 anos, mais 1 ano, né? Não é independente da situação real, porque se a situação real, né, disser que ela só tenha, tiver numa situação falimentar, que ela só tenha mais 1 ano de vida, isso a gente vai ter que divulgar aí nas notas explicativas. Beleza? Portanto, questão 2, alternativa correta, letra D de dado. Questão 3, o princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Ao longo do tempo, diferentes bases de mensuração podem ser utilizadas, entre elas o custo corrente. Olha a definição de custo corrente, vem comigo, lembra aí? Do ativo é o valor pago para adquirir o ativo na época do balanço, na época das demonstrações contábeis. O custo corrente do passivo é o valor para liquidar a dívida na época das demonstrações contábeis. Beleza, volta aí. Reconhece os ativos pelos valores em caixa ou equivalente em caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fosse adquirido na data ou no período das demonstrações contábeis. Isso aí está o custo corrente mesmo do ativo, é isso aí, ó. Ó a palavra-chave aí, ó, o valor pago se esse ativo ou ativo equivalente fosse adquirido na data ou no período de quem? Das demonstrações contábeis. Perfeito. Reconhece os ativos pelos valores em caixa ou equivalente em caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda de uma forma ordenada. Aí não, aí é valor realizável, valor que você vende de forma ordenada durante o exercício social. Portanto, falso. Reconhece os ativos, né, pelo valor presente descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera ser gerado, né, pelo item no curso normal das operações da entidade. Isso aí é o valor presente. Falso, não é custo corrente.
Reconhece o ativo pelo valor pelo qual ele pode ser trocado entre partes conhecedoras dispostas a isso em uma transação sem favorecimento. Falso. Isso aqui é o quê? É atualização. Não, isso aqui é o valor justo, né? Ativo trocado sem favorecimento. Letra E. Reconhece os ativos pelos valores pagos, a serem pagos em caixa ou equivalente caixa ou pelo seu valor justos, que serão entregues para adquiri-lo na data de aquisição. Isso aí não é custo corrente, isso aí é o custo de aquisição. O valor pago para adquirir na data de aquisição é custo de aquisição, né? Portanto, o falso, ele pede para você assinalar a alternativa correta vai ser letra A. Beleza, mais um aí de princípio, a FGV adora esse tipo de questão aqui, né? Já caiu dezenas de vezes, né? Ele vai dando vários fatos para ver quando é que vai reconhecer aquela receita, né? Então você vai ver, ele adora, isso aqui é um tipo de questão que possivelmente vem na sua prova, talvez com uma roupagem diferente. Já vi diversas maneiras de teatro, de aquela coisa da empresa aérea, vender as passagens no cartão, dividido, quando é que você reconhece a receita? Quando é que reconhece a receita de acordo com o princípio com o regime de competência? É quando, né, ocorre o fato gerador. Então, se for de uma venda, é quando ocorrer a entrega da mercadoria. Se for de uma prestação de serviço, é quando houver a efetiva prestação do serviço. Então, ele fala em uma empresa contratou os serviços de uma consultoria em janeiro de 2013. Os serviços começaram a ser prestados em fevereiro de 2013 e foram concluídos em abril do mesmo ano, quando o parecer foi entregue. O pagamento foi feito em uma parcela em maio de 2013. De acordo com o regime de competência, a empresa deve reconhecer a despesa relacionada com a consultoria ou seja, né, receita, né, se ela for vinculada com aquela despesa, tem que vir simultaneamente, né? Confronto das receitas e despesas tem que vir simultâneas quando se correlacionarem. Então, quando foi que o serviço começou a ser prestado? Em fevereiro e foram concluídos em abril. Então, quando é que você vai reconhecer aquelas despesas correlatas? De fevereiro, março e o quê? E abril, independente de pagamento, que vai ser paga quando? Lá em maio. Certo? Que ele fala, de acordo com o regime de competência, deve reconhecer a despesa relacionada. O pagamento foi feito pelo serviço em maio, mas independe de pagamento ou recebimento. A gente vai confronto das receitas e despesas. Portanto, fevereiro, março e abril, alternativa correta, letra C. Questão 5. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em moeda nacional. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes de determinados fatores. Em relação à mensuração do passivo, assinale a afirmativa correta. De acordo com o valor presente, os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalente caixas não descontados que seriam necessários para liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis. Isso não é valor presente. Isso é o quê, Silvio? Isso é custo corrente, mas de quem? Do passivo, certo? Definição de custo corrente do passivo. Necessário para liquidar as obrigações na época das demonstrações contábeis. E se fosse do ativo, seria o valor pago para adquirir o ativo. Então, falso. Letra A, alternativa falsa. De acordo com o custo corrente, os passivos são reconhecidos pelo valor porque podem ser liquidados entre partes conhecedoras dispostas a isso. Então, ele vem aí... em relação à mensuração do passivo, de acordo com o custo corrente. Essa definição não é de custo corrente. Custo corrente é o valor que seria pago para liquidar quando? Na época das demonstrações contábeis. Portanto, também, mais um item falso. De acordo com o valor justo, os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos demonstrativos contábeis mediante ajustamento dos valores. Isso não é valor justo, isso é o quê? Atualização monetária, certo? Portanto, mais um item aí falso.
De acordo com a atualização monetária, os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo de saída, né? Isso aqui é falso. A atualização monetária não é isso. A definição que ele me dá aqui, né, é de que é do valor presente. De acordo com o valor realizável, os passivos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalente caixa, não descontados, claro, todos são não descontados, com exceção do que? Do valor presente, que seriam pagos para liquidar as correspondentes à obrigação no curso normal das operações da entidade, portanto, item verdadeiro, né? Então tem que saber aí, valor realizável do passivo, valor pago para liquidar, né, no curso normal dos negócios. Se fosse custo corrente, seria o valor pago para liquidar quando? Na época das demonstrações contábeis. Portanto, alternativa aí, letra E. Questão 6. Em janeiro de 2013, o gerente da companhia X assinou um contrato para consultoria no valor de 30 mil, né? 30 mil aí, em janeiro. Os serviços foram prestados muito parecida com aquela outra, né? Os serviços foram prestados no mês de fevereiro, março e abril de 2013. O pagamento foi feito integralmente em abril. O valor do reconhecimento como receita pela companhia X no mês de abril, de acordo com o regime de competência, né? Então foi 30 mil e esses 30 mil, os serviços foram prestados em quais meses? Em fevereiro, foram prestados em março e foram prestados aí em abril. Fevereiro, março e abril. Então a receita, né, vai ser reconhecida nesse período, fevereiro, março e abril, certo? Então, a gente vai reconhecer quanto em cada um? A gente vai reconhecer 10 mil em, não me falou nada, né, de proporção, então a gente vai reconhecer 10 mil em fevereiro, 10 mil em março e 10 mil em abril, independente de ter sido tudo recebido em abril, certo? Aí a gente vai considerar aí a alternativa correta. Claro, a gente analisou como uma coisa fosse proporcional, né? A alternativa correta, letra C. Beleza. Na mesma batida, em 1º de janeiro de 2014, uma empresa assinou o contrato de aluguel para instalar sua nova sede por 10 mil mensais, o aluguel aí de 10 mil mensais. Na ocasião, ela pagou antecipadamente o primeiro semestre de 2014, pagou antecipado. O local ficou 2 meses em obra e começou a funcionar como sede da empresa somente em 1º de março de 2014, Com as obras foram gastos 50 mil. De acordo com o regime de competência, o valor a ser apropriado como despesa de aluguel em fevereiro de 2014. Pessoal, em uma empresa assinou o contrato de aluguel para instalar por 10 mil mensais. Ele fez esse contrato quando? Em janeiro, né? Na ocasião, ele pagou antecipadamente o primeiro semestre de 2014. Então, o que foi que ele pagou? Ele pagou o mês de janeiro, pagou o mês de fevereiro, março, abril, maio e junho. Pagou esses 6 meses aí, né? Beleza. Aí ele fala que na ocasião pagou antecipadamente. O local ficou 2 meses sem obra. Ele ficou janeiro todo, fevereiro, só veio usar aqui no início do mês de março. E foram gastos aí na obra 50 mil. Ele quer saber o valor a ser apropriado como despesa de aluguel, né, no mês de fevereiro. Pessoal, a despesa vai ser aqui em janeiro, vai ser 10 mil, né? Em fevereiro vai ser 10 mil, que é o fato gerador do aluguel, certo? Ou seja, o imóvel estava lá, você que decidiu fazer uma reforma. Ô Silvio, e aqueles 50 mil? O normal é que aqueles 50 mil, ele entre como despesa, né? Isso aí foi um melhoramento e uma propriedade de terceiros, mas pode ser até que tenha uma cláusula de reembolso, e se houver essa cláusula de reembolso, será um direito para a empresa. Mas a gente não está questionando aqueles 50 mil, a gente está vendo que ele pagou 60 mil adiantado de aluguel. Quando ele pagou 60 mil adiantado, qual foi o lançamento que ela fez? Débito de caixa e crédito de quem? De aluguéis a vencer, aluguéis passivos a vencer. Esse foi o lançamento da despesa antecipada lá em janeiro. Mas com o passar, terminou o mês, lá ela vai ter que reconhecer o quê? A efetiva despesa de aluguel. Aí, quando chegar em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todo mês ela vai fazer um lançamento. E qual que era o lançamento?
o lançamento de apropriação aí da despesa, de reconhecimento da despesa. E como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar, debitar a despesa de aluguel, vai precisar pagar? Não. Por quê? Porque já havia sido pago antecipadamente. Portanto, a gente acredita que conta aluguel a vencer. De quanto? De 10 mil todo mês. Aí ele quer saber o valor da despesa de aluguel em fevereiro. Vai ser 10 mil todo mês, certo? 10 mil, uma vez que esse era o valor mensal do aluguel. Portanto, a alternativa correta aí, letra C. Mais uma, questão 8. Uma editora vende uma revista por R$15. No entanto, os leitores podem optar por fazer a assinatura anual da revista por R$192, né? 192, ganhando grátis mais um ano de assinatura. O valor pode ser pago à vista, os 192, ou em 3 parcelas de 64. Em janeiro de 2014, 30 pessoas fizeram a assinatura anual da revista. Em janeiro, destas, 10 optaram pelo pagamento à vista e 20 pelo parcelamento em 3 vezes. O pagamento do valor integral ou da primeira parcela foi feito no próprio mês de janeiro. A revista começou a ser entregue no mês após o recebimento, ou seja, em fevereiro de 2014. Você pagou aqui, né, em janeiro. Janeiro foi pago ou tudo, né, ou 30 pessoas, né, 10 pessoas pagaram aqui, ó. 10 pessoas optaram pelo pagamento à vista. Então 10 pagaram 10 de 192 e as outras 20, que são 30 pessoas, pagaram aqui em janeiro já quanto? 20 pagaram 64 em janeiro. Beleza, isso aí foi o quê para quem pagou? Uma despesa que pagou antecipado, que não recebeu. Para ela aqui foi uma receita antecipada. Por que não foi receita ainda? Porque não houve efetiva prestação de serviço, que é o quê? Fornecer a revista. Ah, certo. Em janeiro de 2014 fizeram essa assinatura. Destas, 10 optaram pelo pagamento à vista e 20 pelo parcelamento em 3 vezes, não importa, para reconhecimento de receita, né? O pagamento do valor integral da primeira foi feito no próprio mês de janeiro, ou seja, né, quem pagou integral foi feito logo tudo aqui em janeiro, quem não foi janeiro, fevereiro e março. A revista começou a ser entregue. Houve o quê? O início da prestação de serviço quando? Em fevereiro. Dado que a revista é mensal, o valor da receita contabilizada pela editora em janeiro, de acordo com o regime de competência houve alguma prestação de serviço em janeiro? Não. Não houve, Silvio, não houve. Vai começar a ser prestado serviço em fevereiro. Então não houve efetividade de prestação de serviço. Então você não vai reconhecer nada de receita em janeiro. Portanto, a alternativa correta é letra A. É zero de receita em janeiro. Beleza. Questão 9. A constituição do passivo circulante trabalhista referente ao 13º salário dos funcionários de uma empresa a partir do mês de janeiro, com base na folha de pagamento total de cada mês, atende diretamente aos princípios de contabilidade. A constituição do passivo trabalhista referente ao 13º salário de uma empresa, né? Ou seja, você vai pegar como é que a gente vai apropriar esse 13º, reconhecer como despesa. Porque o funcionário vai fazendo jus aquele 13º à medida que vai passando os meses, né? Passou um mês, ele faz jus a 1 dozeavos, passou 2 meses, 2 dozeavos e assim, né, consequentemente. Então, mensalmente, você reconhece débito de despesa com 13º e crédito de quem? De 13º a pagar, isso mensalmente. Quando você faz isso aqui, primeira coisa, né? Ou seja, um dos princípios que você já obedece ali é a oportunidade. Por quê? Porque a tempestividade foi fazendo no momento que ocorreu, né? E está de acordo com que outro princípio? Oportunidade, tá? Né? Oportunidade. Está de acordo com o princípio da tempestividade, tá? Né? Oportunidade, que é tempestividade e integridade do registro. Está de acordo com o princípio da prudência, certo? Está de acordo com o princípio da prudência e está de acordo, né? Situações igualmente aceitas se a gente tem um menor, né, ativo e um maior passivo. E está em consonância com o princípio de quem? Da competência, certo? Então, quando você reconhece
No caso, isso não é mais hoje chamado de provisão, mas como você está apropriando essa despesa, você está antecipando aí, né, uma despesa, né, você está aumentando o passivo, né, e isso obedece ao o princípio da prudência também. Então, os três princípios, quando a gente faz aquilo ali, é prudência principalmente, competência, que o fato gerador já ocorreu, prudência, competência e também a oportunidade, certo? Prudência, competência e oportunidade. Aí ele vem, letra A, continuidade. Continuidade não tem nada a ver. Prudência e competência. Prudência e competência, sim. Oportunidade e tempestividade. Não existe esse princípio da tempestividade. A oportunidade que tem a ver com tempestividade e integridade. Registro pelo valor original também não tem nada a ver e também não tem nada a ver. Portanto, prudência e competência. Mas também você faz jus ali ao princípio de quem dá oportunidade, mas não tinha resposta, oportunidade e outro. Beleza? Aí a gente dá um tempinho e volta depois do intervalo aí com mais questões FGV na veia. Até já.